A comissão do Senado que investiga o caso Master ampliou as investigações. Os parlamentares, querem entender se houve falha na fiscalização por parte da Comissão de Valores Mobiliários. O grupo de trabalho já aprovou convites para ouvir o presidente interino da CVM e também o dono do Banco Master. O objetivo é apurar se o órgão regulador foi omisso diante de indícios de fraudes bilionárias e manipulações de mercado. Enquanto isso, a própria CVM criou, aliás, uma equipe interna para revisar todo o processo relacionado ao banco. Os servidores também se reúnem hoje com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal para tentar acessar dados sigilosos. Em entrevista ao programa Café com Política aqui do nosso canal, o senador Carlos Viana falou sobre as propostas que os parlamentares querem de Vorcaro e também sobre as respostas que eles vão exigir. Vamos para Brasília falar com a Larissa Arantes? Ô Lari, esse banqueiro multimilionário aí tem muito a explicar ao país inteiro, né? Será que a estratégia é testar a credibilidade do nosso sistema financeiro e descobrir por que as irregularidades não foram interrompidas antes? Isso aí já era muito claro para muita gente, né, Lari? Olha, André, é importante a gente sempre contextualizar, diante desses apontamentos que você fez em relação, inclusive, às iniciativas ali no Congresso Nacional, contextualizar para quem está nos acompanhando, em que pé que a coisa está nesse momento, trazer aqui alguns destaques. Como você disse, lá no Senado, temos o grupo de trabalho que foi formado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, um grupo de trabalho focado especialmente nesse acompanhamento das investigações relacionadas ao Banco Master, E aí, hoje, vamos ter uma reunião dos parlamentares às 5 horas da tarde com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e às 6h30 a reunião do grupo de trabalho vai ser com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Então, portanto, o grupo de trabalho avançando aí nesse acompanhamento das investigações relacionadas ao Banco Master. Do outro lado, nós temos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que está aí tentando garantir que Daniel Vorcaro compareça a uma sessão da comissão para dar esclarecimentos, e aí os esclarecimentos vão ser apenas em relação às fraudes do INSS. Por quê? A comissão quer investigar, quer aprofundar como o Banco Master está envolvido, ali pode estar envolvido em possíveis irregularidades em relação à concessão de benefícios para aposentados e pensionistas. Inicialmente, o depoimento de Vorcaro havia sido marcado para dia 19, logo depois ali do Carnaval. Depois essa data foi remarcada, definiram um novo dia, o dia 26 de fevereiro, mas existe aí a dúvida, se de fato ele irá comparecer ou irá participar, o que pode falar, o que não pode falar. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, inclusive fez uma reunião com o ministro do STF, Dias Toffoli, que é o relator do caso lá no Supremo, solicitando essa autorização para que Daniel Vorcaro participe de uma sessão da comissão, mas aí também são cenas aí dos próximos capítulos para a gente acompanhar em relação à CPMI do INSS. Mas hoje também temos esse movimento importante do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, se reunindo com Andrei Rodrigues e com o ministro Edson Fachin, presidente do STF, já que eles estão aí acompanhando, portanto, os desdobramentos em relação ao caso do Banco Master. Então, esse é um panorama de momento, André, o que temos hoje, e claro, toda a cobertura de todos esses pontos que eu falei vão estar aí ao longo do dia em otempo.com.br, com material produzido aqui pela equipe de Brasília. André? Pois é, Lari, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, ele participou do programa Café com Política aqui do nosso canal e falou sobre esse assunto. A gente tem um trechinho da fala dele durante o programa, vamos acompanhar com a gente. Ele tinha 251 mil contratos
nos quais ele comprou de um outro banco, nós não sabemos ainda qual, é uma pergunta que ele vai ter que responder, transferiu dentro da Previdência a titularidade desses descontos, a Previdência não checou se tinha gente que concordava ou não, se tinha ali falsificação, adulteração de documento, de assinatura. A Previdência não fez nada. Simplesmente começou a transferir os milhões para o Banco Master. Você veja o quanto os aposentados brasileiros, que são pessoas vulneráveis, estavam à mercê dos ladrões de associações e sindicatos e dos ladrões de bancos, porque banco está roubando o aposentado. Ele não vem falar aqui sobre os CDBs falsos que foram colocar, os fundos. Isso não é problema nosso. Isso é problema de outra CPMI. Eu quero que ele responda onde ele comprou esses contratos, como que ele conseguiu fazer essa transferência para a Previdência sem nenhuma auditoria, e essas pessoas que reclamavam que não fizeram empréstimo, são milhares de pessoas que têm empréstimos na conta sem nunca terem feito. O que o banco fez para devolver o dinheiro? Esse recorte é muito claro para nós. Agora, cada parlamentar pode naturalmente fazer a pergunta que quiser, ele está constitucionalmente com o direito de permanecer em silêncio nesses assuntos. Agora, vai ser uma sessão quente, viu? Eu tenho certeza, será uma das mais movimentadas da CPMI. Pois é, Fred, agora a gente tendo aí, né, essa fala do senador Carlos Viana, que está aqui no telão, falando que vai ser uma sessão quente e que tem muita coisa para acontecer. Daniel Alvorcaro tem sido, de certa forma, blindado por alguns aspectos, né, cerca de arame farpado em volta, muro, cerca de metal também, tudo aquilo. Agora, Fred, como é que é a sua análise em relação a esse caso? É um dos maiores escândalos financeiros já registrados no país, e com um detalhe que me chama muito a atenção, que até parece com outros casos que a gente vê por aí, ele é cercado de pessoas muito poderosas, né? Esse é o ponto mais que as pessoas querem mais saber sobre o caso do Banco Master. E realmente gera muita expectativa, porque ele faz sigilo dos contatos que ele tem, quem são as pessoas do poder. Ele falou que tem amigos nos 3 poderes. Mas é muito mais... Eu acho que um ponto que a gente não pode deixar passar barato é essa capacidade de um sistema financeiro conseguir sustentar operações fictícias com dinheiro, né? Assim, ele conseguiu montar uma ciranda basicamente realimentando os investimentos dele para que parecesse que ele tinha uma instituição segura com muito mais dinheiro que ele tinha de verdade. Essa é uma questão que eu acho muito mais importante nesse momento. Assim, não estou tirando a importância de achar essas relações, porque o Brasil tem um problema sério dessa porosidade entre público e privado, entre o que é do governo e o que é empresa privada. Mas até por conta disso, permitiu-se que a gente tivesse uma instituição financeira que permeava uma série de outras instituições, inclusive a Previdência Social, né, fazendo movimentações que claramente eram pouco, que era dificilmente se explicava um rendimento daquele nível com uma operação daquele porte, né? E isso persistiu durante anos, foi atravessando ao longo dos anos, e mostra o quanto que nós, correntistas, né, e investidores, ficamos vulneráveis a um sistema que permite esse tipo de manobra contábil financeira e, como você falou, né, por conta até de relações que esses grupos têm com o poder no Brasil.